Olá, queridos alunos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem com você e com a sua família. Hoje eu trago uma aula do Enem, tá? Uma questão um pouco de atualidades, né? E a gente vai trazer para vocês as consequências da pandemia da Covid na economia brasileira. Nós, nessa aula, estaremos fazendo sempre um paralelo, tá? Sempre uma comparação com a China. Por quê? Porque a China é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, tá? Então as demandas que tem na China relacionada à economia, tá? Interfere também no PIB brasileiro. E aí a gente vai estar também falando dessa questão da Covid que se inicia lá na China, né? Então eu vou estar explicando slide a slide e já estou dizendo logo de antemão que essa relação com a China ela vai ser muito forte aqui nesse slide, tá ok? Indo para o nosso slide, tá? Essa pandemia ela já trouxe grandes impactos para a economia mundial, afetando diversos países através da interrupção nas cadeias de suprimentos globais, ocasionando uma menor demanda por bens e serviços importados, né? Vale lembrar, gente, que essa pandemia da Covid, a Covid tem uma relação também com o SARS e com o MERS, tá? A ideia do SARS, em 2003, ela traz o quê? Ela traz grande quantidade também de pessoas infectadas e interfere muito na ideia da produção industrial, nas vendas do varejo, tá? A performance naquela época da China representava 4% de crescimento mundial, então tem essa relação também econômica com a SARS, tá? Atualmente, por conta de uma economia mais globalizada, a China apresentou um crescimento em sua participação de PIB mundial, tá? Que se elevou bastante, né? E aí, gente, a China cresce cada ano, tá? Antes da pandemia, o crescimento continuava. E com isso o Brasil, tá? Aumentou seu percentual de participação, de vendas, tá? De exportação e importação com a China em 30%. Hoje equivale a 30% das exportações brasileiras, tá? Então é muito importante a China para o Brasil e essa importância da China para o Brasil a nível econômico, tá? Vai interferir muito com essa pandemia, tá? A gente vai ter alguns problemas e isso eu vou estar mostrando para vocês nos próximos slides, tá? Outro ponto são as importações da China, composto por diversos tipos de produtos manufaturados, utilizado na fabricação de produtos brasileiros, onde uma paralisação na fabricação chinesa poderá impactar a produção industrial no Brasil. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Esse impacto ele vai ser muito grande dependendo dos produtos. Já já eu digo quais são os produtos. Existiu aqui um estudo da OCDE. A OCDE significa Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Ele revisou em março, pessoal, de 2020 ainda, tá? A nível mundial, um PIB de crescimento de 2,4. Isso é nível mundial, tá? E um aumento em 2021 para 3,3. Isso já revisado, já com a pandemia em andamento, tá? Para o Brasil, gente, ele traz o quê? A OCDE traz uma projeção de 1,7 de PIB, de crescimento do PIB em 2020, tá? E 1,8 para 2021. Mas isso vale lembrar, pessoal, vale lembrar que foi feito em março, tá? E a pandemia aqui no Brasil, nós já chegamos a julho e ela ainda está alta, né? Está no ápice. Quer dizer, provavelmente uma nova revisão vai diminuir esses números aí relacionados a esse percentual do PIB brasileiro, tá? Para a China, a OCDE, ela fez uma projeção de 4,9 em 2020 e 6,4 de crescimento em 2021, tá? Isso de acordo com março. Porém, lá na China, já reduziu a primeira onda, eles acabaram com a primeira onda, surgiu um pouco da segunda onda, não existe esse crescimento tão forte quanto a primeira onda da Covid. Então, provavelmente, não vai cair tanto esses números de percentual do PIB. Isso é interessante para o Brasil. É por isso que eu estou trazendo sempre a China aqui para vocês, tá? Porque nós temos muita ligação com a China relacionado a produtos, tá? De importação e exportação. Quais são os setores mais impactados pelo Covid? Tá? Tem vários, pessoal. E aí a gente vai estar falando aqui dos principais. Açúcar e etanol. A queda acentuada no preço das commodities no exterior prejudicou o setor do açúcar e etanol. Pessoal, commodities está relacionado a vários tipos de produtos que nós temos aqui no Brasil, que outros países também têm. As commodities, elas não são só agrícolas, tá? Elas são também voltadas para energia, elas são voltadas para o dinheiro, tá? Existem vários tipos de commodities.
Qual é a principal característica da commodity? Muitas vezes você consegue guardar ela em estado bruto e ela vai durar bastante tempo que você consiga comercializá-la com vários países do mundo, aumentando cotação, diminuindo cotação, tá? Tem sempre uma relação aí. E a Covid, ela vai entrar, tá, muito nessa ideia das cotações, né? Os preços, muitas vezes, de alguns produtos vão despencar. Então, é essa relação que a gente vai fazer, que nós estamos fazendo aqui nessa aula de hoje, tá ok? Setor aéreo. Gente, setor aéreo, as viagens internacionais, as viagens nacionais, elas diminuíram bastante. Tem país, por exemplo, na Europa, que já está impedindo, já está proibindo, tá, a entrada de habitantes de alguns outros países. Exemplo, o Brasil. Tem país europeu que não está muito afim de receber brasileiros lá. Por quê? Porque aqui está no pico da pandemia, né? E lá já passou um pouco a pandemia. Então essa relação aí diminui o quê? A compra de passagens. As empresas aéreas também elas sofrem bastante com essas questões. Elas estão tendo que se reinventar, tá? A nível de vendas. Aqui no nosso mercado interno, as férias de meio do ano, que muita gente consegue ainda entrar de férias, tá? Tiveram uma queda bem interessante no sentido de vendas de passagem. Final do ano ainda existe uma especulação, ainda existe um medo por parte das empresas aéreas de que não venda tanto, tá, como anos anteriores. Então, quer dizer, elas estão tendo que se reinventar. A Gol, a Latam, tá, elas já estão tomando medidas para essa venda melhorar. Então, a Covid interferiu bastante aí nas questões do setor aéreo a nível nacional e internacional. Alimentos e agronegócio. O setor de alimentos e agronegócio deve ser altamente impactado diante da exposição de exportadores brasileiros ao mercado chinês, tá? Pessoal, aqui está relacionado com o quê? Com a venda da proteína animal, tá? Com a venda de grãos. Brasil é um dos maiores agroexportadores do mundo. Brasil tem o segundo maior processamento da carne bovina no mundo. Brasil tem a segunda maior produção de soja, dentre outros produtos importantes. Isso aí, pessoal, vai interferir também nessa economia, porque o Brasil vende bastante esses produtos para a China. Produção industrial. A produção industrial, essa questão da Covid deu uma paralisação nas indústrias, em boa parte das indústrias. O setor de produção industrial deve ser impactado também, porém, devido à pouca exposição da China a China dessas empresas, é provável que o impacto seja bem menor comparado aos setores. O Brasil não tem já tanta relação industrial, tá, com a China como tem com outros produtos, tá? Eu trago um gráfico aqui para vocês, essa produção industrial, tá? Aqui vocês podem perceber, e pessoal, o Enem, ele cobra muito de você a ideia da leitura dos gráficos, tá? Muitas vezes a questão, quando aparecer um gráfico, a resposta ela tá ali, gente. Tu tem que prestar bem, tu tem que ter muita percepção nesse momento. Aqui de um lado você tem a China, Estados Unidos, União Europeia e Brasil. União Europeia sempre vai aparecer a relação do Brasil, tá? Com a China, seu segundo maior, o primeiro maior parceiro comercial, Estados Unidos, terceiro maior parceiro comercial e União Europeia, tá? O Brasil são esses três maiores parceiros comerciais que o Brasil tem, por isso aparece muitas vezes o comparativo aí nesse gráfico. Você pode perceber, bora aqui para o Brasil, o nosso percentual ele caiu 7 pontos em fevereiro de 2020, 15 pontos em março, tá? Quer dizer, caiu bastante nessa questão industrial. Agora olha lá para a China, tá? A China, no mesmo período, em fevereiro, caiu 13,5%, tá? Já em março caiu 7,7%, quer dizer, já deu uma melhorada, tá? Porque a pandemia já estava sendo controlada. E aqui a pandemia não está controlada. Provavelmente nosso gráfico ele vai continuar nessa linha aí decrescente, pessoal. Dando continuidade aos nossos produtos, tá? Que mais são vendidos, tá? Mais são comercializados com a China. Essa questão da Covid também atrapalha muito a questão do varejo, tá? O varejo que está relacionado, gente, a vendas de vários produtos como roupa, calçados, alimentos. Muitas empresas dessas tiveram que fechar suas portas por uma questão de contaminação, tá? E aí afetou bastante a venda aí, tá? Desses produtos internamente, tá? E externamente. Siderurgia. A siderurgia que está relacionada à produção de aço, tá?
ela deve apresentar baixo impacto, porque já não tem tanta relação com a China, tá? Mas o produto aço que o Brasil ele fornece internamente e vende para outros países, esse produto sofre o quê? Uma queda nos preços. Então, se acontece essa queda nos preços, nosso produto aço, tá? A partir das siderúrgicas, também vão sentir um pouco a pressão nessa questão econômica. Energia elétrica. Em relação com a China, pessoal, é muito importante dizer que o Brasil hoje ele compra o que da China? Capacitores fotovoltaicos, que está relacionado com o quê? Está relacionado com a questão aquela placa solar, entre aspas. Tá? Essa energia solar que está crescendo bastante no Brasil. O Brasil tem como maior vendedor aí, tá? A China. Então, a China, inclusive, fez uma usina fotovoltaica em formato de panda, pessoal, imensa, tá? Então, ele já tem esse nível bem elevado de tecnologia para capacitores fotovoltaicos. Nesse sentido de energia, o Brasil vai sentir um pouco a pressão porque ele compra da China esses capacitores fotovoltaicos. Em outros modelos de energia, nem tanto, ok? Mineração. O setor da mineração sofrerá impactos devido à queda do preço do minério de ferro. Lembra, pessoal, Brasil é o maior produtor exportador de ferro do mundo, tá? Quadrilátero ferrífero. Aqui no Pará, no sul do Pará, nós temos Serra do Carajás, tá? Então isso aí representa mais de 60% das vendas totais de minério de ferro. Então isso também vai ser impactado, tá? Porque vários países vão baixar o valor do ferro para compra e também vão diminuir a sua demanda, tá? Petróleo e gás, tá? O petróleo e gás, ele deve ser um dos setores mais afetados, tá? Com a queda acentuada do preço das commodities. Alguns fatores como a diminuição da atividade industrial devem afetar o setor, né? Tem uma relação também com a OPEP. Se houvesse essa negociação mais rápido com a OPEP, ela poderia controlar melhor esses valores, tá? Sobre transporte, o impacto é menor. O transporte está relacionado com o quê? Questão da concessão, tá? As pessoas estão saindo menos, então acaba gastando pouco, tá? Tem a questão da alocação de veículos também, diminuiu bastante porque a alocação de veículos está relacionada muito à ideia dos turistas, diminuiu o fluxo de turistas, tá? E por outro lado, gente, a questão farmacêutica, né? As companhias farmacêuticas cresceram bastante, né? Por quê? Porque as pessoas têm comprado cada vez mais remédios, se compra até remédio de forma desnecessária, sem estudo dentro da área, se vai curar ou não a questão de Covid, então aumentou bastante a questão da Covid, da ideia da venda de remédios da indústria farmacêutica. Pessoal, bora praticar. Eu trouxe uma questão para vocês, tá? Em 1919, o presidente eleito Rodrigues Alves foi uma das vítimas da epidemia que matou por volta de 35 mil pessoas no Brasil e cerca de 50 milhões no mundo inteiro pelos anos de 1918 e 1920. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a doença mortal e seus impactos na cidade do Rio de Janeiro. Pessoal, a nossa alternativa correta vai ser a letra D, tá? Aqui a gente está tratando da gripe espanhola, doença que assolou os países europeus durante a Primeira Guerra, atingiu também a população brasileira, levando o governo da capital a contratar um grupo de higienistas para combater a disseminação dessa doença. O que chama atenção aqui, por que eu trago um pouco de história para vocês? Porque já faz em torno de 100 anos, tá? Em que matou milhões de pessoas naquela época, nesse ano também chega uma nova doença que também mata bastante pessoas. E o que também chama atenção? Políticas governamentais. Naquela época foi utilizado para melhoria, para um fim dessa doença, políticas governamentais, tá? Nesse ano também, muitas políticas, muitas ideias estão também aparecendo, tá? Até a comercialização da nossa possível vacina, ok? A questão 2, a China é o maior parceiro comercial do Brasil, representando aproximadamente 30% das exportações brasileiras. Uma retração em seu crescimento econômico tende a prejudicar a balança comercial brasileira. A relação econômica causada pela Covid afeta de forma global, pessoal. É uma crise global, tá? Saiu de um continente asiático, foi para outro continente, Europa, chegou na América, foi para todos os continentes. Se tornou uma pandemia porque passa por vários continentes. Então, é uma crise global, através de um vírus que pegou o mundo inteiro e a economia que também foi alterada no mundo inteiro. Por hoje é só, eu trago para vocês, tá? Dicas de vídeo, impactos econômicos. Você acessa esse link e você vai ter algumas ideias a mais. Qualquer dúvida, pessoal,
vá lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula.